Então, amados, estou fazendo por etapas a ministração da palavra, por conta do aparelho que fica interrompendo, fica caindo as lives. Sobre a unidade, eu já falei, se vocês forem olhar as lives no YouTube, eu queria pedir a vocês, gente, quando for visualizar as lives no YouTube, os vídeos, eu peço a vocês que agradeço, viu? Que vocês curtam também. Dá uma curtida lá, porque vai ajudar no canal. Eu agradeço. Sim, eu estava falando sobre a unidade da igreja. Já li alguns capítulos e versículos. E aqui estou falando bem ligeiro, assim, bem rápido, para não cair de novo. Pelo menos se cair, eu já falei bastante. Dei a ministração da palavra, né? Então, assim, que a gente que fala sobre a unidade da igreja, que é um presente de Deus e que devemos ter cuidado, preservar esse presente, conservar, pois pode perdê-lo. O texto bíblico diz que façam tudo para conservar por meio da paz, que une vocês, a união que o Espírito dá. A glória de Cristo repousa a sua unidade com o Pai. A nossa glória está na união com Cristo, com o Pai, sobre repousar sobre nós o Espírito da glória e de Deus. A unidade da igreja é o testemunho que vivemos pela graça, pela verdade e pelo amor em Cristo, né? Viver em unidade significa também evidenciar uma vida de intimidade tanto com, claro, primeiramente com o Senhor e com os irmãos. É para os que temem ao Senhor, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Como está escrito no Salmo 25:14, que daqui a pouco eu vou ler, como viver em... Aí tem uma interrogação aqui, um questionamento. Como viver em unidade na igreja? É necessário, aí respondendo, é necessário que os membros da igreja cultivem valores como humildade, paciência, o acolhimento, suportando uns aos outros, porque todo ser humano tem defeitos, né? Tem qualidades, virtudes e defeitos. Tem dia que você não está muito bem, tem dia que você suporta mais coisas, tem dia que, né, você às vezes sai de casa com algum problema, ou não sei, às vezes uma enfermidade, ou alguém da família. Então, assim, a pessoa às vezes está um pouco mais vulnerável. Então, a necessidade da pessoa também ter compreensão para com o nosso próximo, com o nosso semelhante, não está muito bem, né? Tem pessoas que tem dia que estão um pouco impaciente. Então, assim, haver compreensão nesse aspecto também. Então, assim, suportando uns aos outros, ter amor, ter mansidão, para manter a unidade, a pluralidade de dons que é dada aos dos membros para a edificação da igreja. Unidade da igreja, diferentes serviços. Aí ele mostra aqui Éfesos 4, do capítulo 1. Aliás, Éfesos 4, versículo 1 ao 16. Vamos ler. Efésios 4. Já estou bem pertinho. Éfesos. Pronto, achei. Do 4 a 1 a 16. Por isso, esse é o apóstolo Paulo exortando a igreja de Éfeso, né? Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito
no vínculo da paz, que é o que a gente já leu, há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu estou fazendo a leitura bem rápida porque às vezes cai. E aqui ele mostrou também o versículo Éfesos, capítulo 4. Vou ler. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno a vocação, por chamada. Eu já li essa parte. Que há um só corpo, um só espírito. Aí, quando chega aqui no versículo 6, ele diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Eu já tinha lido, é porque eu estava lendo nas duas Bíblias. Quando esse celular quando esse celular fica caindo, eu fico meio um pouco nervosa. Então, assim, aí tem aqui essa parte dizendo assim, ó. O que acontece quando a igreja está unida? Aí tem a resposta aqui, ó. Melhora o ambiente ao nosso redor. Né? A igreja toda fica, já está dizendo, né? Em união, como que diz mesmo? Em unidade, né? Passa a ser, embora muitos membros, passa como se fosse um só membro, né? Porque é um só espírito. Então é difícil concebermos que um ambiente tenso, hostil, desunido, isso aqui estou falando agora ao contrário, né? É difícil concebermos que um ambiente tenso, hostil, desunido, desarticulado, onde falta o amor solidário e a graça perdoadora, possa ser visitado pelo óleo, pelo orvalho, pela bênção e pela vida de Deus. A bênção do Senhor está na unidade do seu povo, né? Deve estar sempre unidos, como a gente já foi falado aqui, humildade, compreensão, suportando uns aos outros, em amor, com compreensão. Aí tem aqui, ó, 6 benefícios que a unidade promove no corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus vincula nosso relacionamento horizontal, irmãos, com nosso relacionamento vertical, Deus. Portanto, se trouxeres tua oferta, aí tem aquele versículo aqui em Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta, no caso, se houver alguma divergência de um irmão para com o outro, se a gente tiver alguma divergência com o irmão, antes de dar a oferta no altar, reconciliar primeiro com o irmão, para depois dar a oferta no altar. A verdadeira comunhão com Deus consiste em estar bem com Deus e com os irmãos. A unidade traz crescimento espiritual para o corpo de Cristo, a igreja, né? O templo sagrado. A harmonia, a unidade de ação, independência, mutualidade e solidariedade. Na alegria e no sofrimento. O Senhor diz nas suas escrituras que nós devemos nos alegrarmos com os que se alegram, que estão alegres, e chorar com aqueles que choram, né? Ter compaixão, compreensivo. Então, assim, compartilhar também da alegria, mas também se sensibilizar no sofrimento de um irmão. Dar uma palavra, né? Tratar com amor, estender a mão, se necessário, e o que você puder, né? Ou, no caso, você ser ponte para que a igreja, o templo sagrado, possa
servir aquele irmão naquela necessidade que ele está, se for o caso. Então, esse suporte promove crescimento espiritual. Aí tem aqui alguns versículos, capítulos de versículo. Não acabou não. Aí aqui a unidade não permite vantagem. Eita, agora vai, vê só. Agora esquenta o negócio, viu? Agora a unidade não permite vantagem a Satanás sobre a igreja. Aí ele me dá o versículo aqui de 2 Coríntios 2, 10 e 11. Satanás só leva vantagem sobre nós quando estamos desunidos e desarticulados. Desapercebidos, né? O que é que Deus diz? Que a gente tem que estar sóbrio e vigilante, não é verdade? Orando sem cessar. Vigiar e orar, né? Uma vara de bambu sozinha, facilmente ela é quebrada. Mas um feixe de bambu não pode ser quebrado facilmente, né? Assim como um cordão de 3 dobras. Aí tem aqui Eclesiastes 4, 9 até o versículo 12. Porque no caso, vão ser 2, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. A unidade nos concede autoridade no mundo espiritual. Ele dá o versículo aqui, Éfesos 3:10. É que eu estou achando que a live pode cair. Os principados e potestades só respeitam uma igreja que em unidade representam uma igreja com unidade representa a multiforme de sabedoria de Deus. Está sempre orando, jejuando, vigilante, não é verdade? E como está escrito na palavra do Senhor, se fortalecendo na força do poder do Senhor. É o poder do Senhor, através da armadura de Deus, que é pela palavra de Deus, usando o capacete da salvação, usando a verdade, né? O escudo da fé, que é a verdade, através da oração, que como está escrito em Tiago 5, do versículo 13 ao 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós precisamos estarmos sempre vigilantes. Eu ainda vou ler essa parte aqui, essa mensagem bíblica. Então, a reflexão: com qual interesse o inimigo tenta comprometer a unidade do corpo? A unidade nos concede uma sinergia de força. Aí mostra aqui o versículo, Mateus 12, 25 ao 30. Casa dividida não se estabelece, contrário. O senso da casa unida prevalece em razão do cuidado mútuo, do serviço mútuo, da cobertura mútua, do pastoreio mútuo e pelo fato dos distintos se completarem numa parceria de diferenças. É como um raio laser que é produzido pelo estímulo de concentração de raios em um mesmo foco, capaz de cortar qualquer concentrado em unidade, no mesmo espírito, nos tornarem invencíveis. Glória a Deus. Dê exemplos que nos tornam as forças neutralizadas no corpo. Então, a unidade nos faz pessoas. Não, a unidade nos faz persuasivos no mundo, no cumprimento da nossa missão, atrair pessoas para Deus. A identidade cristã é a unidade
a identidade cristã é a unidade, perdemos a credibilidade diante das pessoas, dificultamos sua conversão ao Senhor. Essa parte aqui é que eu não estou entendendo bem. A unidade faz persuasivos no mundo, até aí eu entendi, no cumprimento de nossa missão, atrair pessoas para Deus. A identidade cristã é a unidade, é a credibilidade diante das pessoas. Dificultamos sua conversão. No caso, deve ser a incredulidade, né? Foi escrito errado aqui, digitado errado. Deve ser a incredulidade. Incredulidade pode prejudicar. Nós devemos mostrar às pessoas a nossa fé, né? O Deus que nós servimos, que através da nossa fé galgamos, alcançamos a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus, o favor de Deus, as súplicas ouvidas, atendidas ao Senhor, uma vez que dificilmente acreditarão que somos de fato discípulos de Jesus. Aí ele mostra aqui João 13:34. Deixa eu abrir aqui para ler. João. Sabe o que é também, gente? É que eu já tô com soninho. Aí eu fico meio desligadinha. Cansadinha já. Já tá tarde. Mas eu preferi fazer a live essa hora porque é mais silencioso. De manhã é muita zoada. Eu moro num prédio que tá em construção. Aí é muito bate-bate. João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. É aí que está a unidade da igreja, certo? Aí é que está a unidade da igreja. Amados, se vocês assistirem os 3 vídeos que eu fiz, é a complementação desse vídeo, desse assunto, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.